Um dos principais problemas das empresas de pequeno porte é contratar profissionais qualificados. Provavelmente você já deve ter passado por isso em algum dado momento. E o que acontece? Isso impacta diretamente no marketing da tua empresa, trazendo resultados positivos ou negativos. Eu sou Estela Lima e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico: equipe. Então, o que acontece, pessoal? Na hora de contratar um funcionário, há toda uma movimentação em torno da tua empresa. Mas as empresas pequenas têm um pouco mais de dificuldade em fazer essa contratação. E aí, o que acontece no início? Você tem um colaborador novo, ele traz um novo respiro para a tua empresa, traz uma renovação, traz ânimo novo, traz ideias novas para a sua empresa. E aí movimenta toda a equipe. Às vezes, quando a empresa é pequena, às vezes causa um certo ciúminho. Será que vai pegar o meu lugar? Em outros casos, causa aquela curiosidade de onde vem, por que está aqui, o que vai fazer, enfim. Em alguns casos, né, se for uma pessoa mais ajeitadinha, as meninas querem saber se é casado ou se é solteiro. Mas, na verdade, quando você traz um novo profissional para a sua empresa, é muito positivo, traz um novo ânimo para a tua empresa. Porém, você que provavelmente você já deve ter vivenciado essa experiência. No início, o profissional ele dá aquele gás, né? Se tiver uma teia de aranha lá no teto, ele vai e limpa a teia de aranha. Se faltou um funcionário de limpeza, ele fala assim, não, deixa que eu limpo o banheiro, eu faço isso. Quando as pessoas entram na empresa, elas estão dispostas a fazer tudo pela empresa. Mas, com o passar do tempo, parece que o comportamento dessa pessoa vai mudando. Ela vai convivendo com a equipe e vai adquirindo alguns vícios de convivência com a equipe. Ou, né, realmente vai demonstrando quem ela é de verdade. E aí isso começa a interferir diretamente nas estratégias de marketing. Porque a gente está falando de pessoas e pessoas influenciam pessoas, né? E pessoas também influenciam negócios. Então, hoje eu vou falar com você sobre situações que você com certeza vai se identificar, veja qual é o seu caso e depois você pode comentar aqui conosco, ok? Gravíssimo, pessoal, é quando o cliente começa a reclamar. Então, o que acontece? Às vezes vai reclamar que o funcionário foi ríspido, foi mal-humorado, ficou de dar retorno, não deu. E aí, o que acontece? Você, como empreendedor, a primeira coisa que vai acontecer vai subir aquele ódio poderoso, né, pelo seu funcionário. Você vai dizer, quero matar esse funcionário. Porque atender mal um cliente é sinal de que você não vai ter resultado financeiro, não vai vender, né, e vai perder um cliente. Porém, antes de você tomar uma atitude mais drástica com o teu colaborador, o que eu oriento você? Sente em particular com o teu colaborador, não faça nenhum tipo de julgamento e ouça o teu colaborador. Porque o que acontece? Tem muitos clientes que usam de má fé, tá? Então fique atento a isso. Às vezes você vai perder um bom colaborador por uma situação de um cliente que usou de má fé, tá? Existe muitos clientes de má fé, mas existe muitos clientes bons e muitos funcionários também não tão bons. Então você vai conseguir colocar na balança e tomar a melhor decisão, tá? Outra coisa, quando, por exemplo, o funcionário é muito bom e o cliente, por exemplo, usa de má fé, o que você vai fazer? Quando aconteceu, já foi, né? Mas a hora que você fazer a integração desse funcionário novo com a tua equipe, faça um treinamento já dando dicas de como lidar com esses clientes mais problemáticos, tá? Eu vou gravar um vídeo para vocês vão encontrar aqui no nosso YouTube também, falando sobre clientes difíceis, tá bom? Outra coisa muito comum que acontece é você perceber que você contratou um colaborador e que ele não tem o perfil para aquele departamento. Por que isso acontece? Porque no currículo, provavelmente, esse colaborador colocou que estava à disposição da empresa e tal. Isso é um erro muito grave de quem faz currículo. Depois eu quero deixar dicas sobre currículo num próximo vídeo, mas o que acontece? A falha começa na hora da entrevista,
né? Então, se você tiver um profissional que você contratou para um certo departamento e você está vendo que ele não tem habilidade, antes de demitir, o que você faz? Veja se de repente você não tem um outro departamento que ele se enquadra. Ele pode ser um bom funcionário, mas às vezes ele está no departamento errado, que não é o perfil dele. Tá? Então fica atento a isso. E se você vê que o funcionário ele realmente não tem o perfil, você tem que pensar que a tua empresa precisa de resultados. A empresa não vive de fazer favor para ninguém, é uma troca. Ele entrega a habilidade e você o paga por isso, tá? Não tenha medo de cortar, porque você precisa de funcionários qualificados, habilidosos, e se a pessoa tiver boa vontade e não tiver habilidade, ela aprende, se ela tiver boa vontade, ok? Pessoal, no caso, sempre nós temos aqueles colaboradores que têm uma entrega maior para a empresa. E aí o que acontece? Você acaba sobrecarregando esse seu colaborador. Eu não sei se você já pensou nisso alguma vez, mas o que acontece? O colaborador comprometido, ele é aquela pessoa que dificilmente ele vai dizer não para você, tá? Então, o que acontece? Você precisa dele para, sei lá, fazer uma entrega, ele vai. Você precisa que ele fique um pouquinho mais tarde naquele dia, ele fica. Se ele vê você com alguma dificuldade, tenso com alguma coisa, ele se oferece para ajudar. E ele tem uma entrega muito bonita, muito linda para a empresa. Só que com isso, vai criando vícios em você, gestor. Porque a hora que der algum BO na empresa, quem você vai lembrar? Daquele colaborador. E toda empresa tem um colaborador folgado também, tá? Então, o que você tem que ficar atento? De repente, você sobrecarrega aquele que é muito bom, que é muito qualificado para o teu negócio, e aquele você deixa tranquilão lá, tá? E aí, o que vai acontecer com o tempo? No início, né, quando a pessoa está no início de carreira, no início de empresa, ele tem um pique diferente, mas com o tempo, né, é ser humano, então cansa. De repente, você vai começar a perceber que aquele colaborador está mais cansado, anda mais triste, anda desmotivado, e aí você vai começar a questionar. Falei, poxa, o que aconteceu, será, com o João? Ele não era assim no começo, ele tinha uma entrega assim, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele tá ríspido com a equipe, né? Ele foi grosseiro com tal pessoa. Então, será que realmente o problema está com o seu colaborador ou está com você que sobrecarrega esse colaborador porque você confia demais? Então precisa estar atento nisso, porque de repente vai chegar uma hora que ele vai estourar, esse colaborador vai perder realmente a motivação pela empresa e ele vai pedir demissão. E você vai ficar com aquela equipe mediana e vai perder o que é o funcionário que tem uma boa qualidade, o colaborador que tem uma boa qualidade. Então fique atento nisso. Cuidado, não sobrecarregue tua equipe. Divida as tarefas, divida as funções, e é importante que você divida porque tem aqueles que são um pouco mais lentos, aí você puxa eles também para acompanhar a equipe. Equipe de qualidade é tudo. Às vezes você acha, estou pagando muito bem, tá difícil manter uma equipe assim, mas a equipe de qualidade garante a qualidade do teu negócio, te dá mais tranquilidade e aumenta a rentabilidade da sua empresa. Fique atento nisso, tá? Não perca qualidade, não perca profissionais de qualidade. Valorize seu funcionário. Um outro problema bastante comum que acontece nas pequenas empresas é que não tem um departamento de RH que possa fazer uma seleção mais apurada, tal, na hora de fazer uma contratação. E acaba que às vezes o próprio dono acaba fazendo essa entrevista. Em cidade pequena, né? Principalmente em cidade pequena, meio que todo mundo meio que se conhece. Acaba acontecendo muito a contratação por QI, o famoso QI, né? Que é por indicação. Então, fique muito atento a isso na hora de fazer a contratação. Faça um filtro de fato. Não misture amizade com negócios, isso não é positivo, tá? Na hora de fazer a contratação, verifique se a pessoa já teve alguma experiência, já trabalhou na área, verifique se a pessoa tem algum curso técnico, verifique as certificações, que cursos essa pessoa já realizou. Se de repente ela não realizou curso, mas de repente ela trabalhou em alguma área. Se de repente ela não trabalhou em alguma área, ela já tem às vezes habilidade. Tem pessoas que elas nunca trabalharam naquela área, mas ela tem habilidade. Um exemplo, tem pessoas que têm muita facilidade em comunicação, né? Elas conversam, elas são simpáticas, aquela pessoa que
Você está conversando e fala assim, nossa, eu queria essa pessoa trabalhando na minha empresa, porque ela já tem aquela habilidade. Você vê que você consegue pegar aquela pedrinha, né, bruta e trabalhar no teu negócio. Então, fique muito atento a isso. Outra coisa, faça testes também. Antes de realmente formalizar a contratação, faça testes. Faça uns 3 dias de teste, ou 1 dia de teste, porque você vai filtrando e aí você consegue trazer funcionários você consegue trazer colaboradores mais qualificados para o teu negócio. Outra coisa muito importante, muito mesmo, o bom relacionamento entre a equipe. Se você tiver o bichinho da maçã ali na tua empresa, já era. Vira um clima péssimo na empresa. Um clima péssimo às vezes faz mal até para a saúde da pessoa. Eu não sei se você já passou por isso, mas veja, às vezes a pessoa ela não é tão habilidosa, não tem todo o conhecimento do universo, mas é uma pessoa extremamente agradável, ou seja, vai ser uma pessoa fácil de trabalhar na tua equipe, vai ser uma pessoa resiliente. Essa palavra resiliente hoje ela está sendo muito utilizada, mas só que muitas pessoas falam, mas não entende às vezes muito bem o conceito. O que é resiliência? É a facilidade que você tem em se moldar num ambiente. Uma vez eu participei de uma palestra com a psicóloga doutora Moira, e ela explicou de uma forma que eu gravei na minha mente. Ela falou assim, o que é uma pessoa resiliente? É como se fosse água. Você coloca num jarro, ela se molda. Você coloca num copo, ela se molda. Você coloca num recipiente quadrado, ela se molda. Então, isso é uma pessoa resiliente. Às vezes você contrata, a pessoa tem um currículo fantástico, aí você contrata aquela pessoa para a tua empresa. Só que você percebe que ela não tem facilidade em convivência, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que às vezes menospreza a equipe. Então, ela vai ser uma pessoa que vai trazer resultados para a empresa? Possivelmente. Por outro lado, ela vai estragar aquele ambiente, o bom convívio entre as pessoas. Então isso é importante também. Voltando a falar no QI, eu tive uma experiência pessoal quando eu trabalhava. Eu tinha um amigo que ele estava procurando colocação para filha. Ele era muito meu amigo. Não é muito meu amigo. Procurando colocação para filha e tal. E realmente, né, ela tinha várias habilidades que tinha a ver com o meu negócio. E aí eu acabei fazendo a contratação. Com o tempo, ela acabou fazendo muita amizade, né, com uma outra colaboradora da equipe, e essa colaboradora acabou saindo. Com a saída dessa colaboradora, ela acabou criando algumas dores comigo, então meio que ficava aqui uma lutinha assim, sabe, uma vingancinha. E eu comecei assim, gente, o que eu vou fazer? Porque eu contratei, ela tem habilidade, mas tá esse problema, começou a criar um problema comigo e começou a ficar um clima tenso na equipe. O que eu fiz? Eu entrei em contato com esse meu amigo antes de tudo e expliquei, fui clara com ele. Falei, olha, ela tem muita habilidade e tal, mas aconteceu isso, e eu, infelizmente, eu não vou continuar com ela. Mas assim, pessoal, eu confesso para vocês que pro meu emocional foi muito difícil. Então, sejam taxativos. Vai contratar por QI, que é o que acontece muito, pense 2 vezes, analise o currículo dessa pessoa, veja se ela tem a competência, se ela tem a habilidade e seja claro com quem indicou também. Fala, olha, se ela não preencher realmente os requisitos da empresa, ela não vai ficar. Porque o que começa certo, vai certo. E aí você não fica devendo nada para ninguém, devendo favorzinho para ninguém, tá? Pense na tua empresa, a tua empresa precisa faturar. Tua empresa não vive de fazer favor para ninguém, ok? Outra regra muito legal para você ter sucesso nas contratações da sua empresa é você fechar parceria com instituições, por exemplo, com cursos técnicos, com faculdades, tem empresas que dão alguns cursos relâmpagos, faça parceria com essas empresas. O que acontece? Hoje a gente tem muita mão de obra qualificada que são esses novos estudantes, esses novos formados, porém eles têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então eu percebo que as empresas ainda não têm um olhar carinhoso ainda para essa primeira oportunidade, para esses profissionais. Eu acho que está na hora de mudar um pouco essa visão, sabe? Principalmente nós, né, que trabalhamos no varejo, pequena empresa, às vezes a gente quer um resultado muito rápido,
Mas quem está num curso técnico, numa faculdade, eles estão muito atualizados, pessoal. Eles estão estudando com profissionais de alto gabarito. Então, essa especialização, essa inovação que eles têm, eles podem renovar muita coisa na tua empresa, tá? Então, procure dar oportunidade. Aqui na agência mesmo, nós temos casos de estagiários, mas uma dica também é o seguinte: às vezes não é o futuro profissional que vai procurar emprego, às vezes é o pai que fica pedindo, é a mãe que fica pedindo. Então, atenção, às vezes o filho não quer trabalhar, é o pai que quer que o filho trabalhe, é a mãe, e às vezes a pessoa não está focada naquilo. Então procure ficar atento a quem está interessado mesmo. Eu tenho um caso aqui na empresa, aqui na agência, que é a Tainara. Ela foi minha aluna do curso técnico e teve aula de marketing comigo. E como aluna, como que ela era? Ficava muito brava quando tirava uma nota um pouco abaixo dos outros, questionava se tinha uma vírgula. Era uma pessoa que eu via que ela, queria melhorar, ela não queria ficar lá embaixo, ela queria ficar sempre no topo ali, questionava tal. E eu comecei a observar isso. E aí, com o tempo, também ela começou a entrar em contato comigo. Então, eu vou apresentar ela para vocês, pessoal. Vem cá, Tainara. Olá. Olha, essa é olha como ela é estilosa, minha Tainara aqui. Tainara trabalha comigo aqui na parte de redes sociais. Conta como que você entrou aqui, Tainara. Eu entrei aqui mandando muita mensagem, sempre perguntando se ela sabia de alguma coisa, se tinha alguma coisa, ou às vezes mandava vendendo alguma coisa. Sempre tava ali no pé, né? Então, esse comportamento da Tainara, por exemplo, o que aconteceu? Ela lutou por essa oportunidade e eu via que ela tinha força de vontade, que ela queria muito. Então, quando ela entrou na agência, ela não tinha experiência na área que ela trabalha, não tinha nenhuma experiência, né, Tainara? Sabia, mas não conseguia... Ela sabia, assim, ela era usual, assim, ela fazia pra ela, mas, assim, a parte comercial, ela começou do zero. Então, tem coisas que ela tá aprendendo, então, ela sofre comigo, porque, assim, eu reprovo o trabalho, e aí ela não... Eu acho legal que ela é uma pessoa sensata, ela ouve, ela não fica dolorida. Então, isso são coisinhas pra gente ir observando no nosso colaborador, né? Então, ela faz de tudo pra se dar bem com todo mundo. Então, eu sou a pessoa que bate, o Nodir, que é meu sócio, é a pessoa que afaga, né, Tainara? O Daniel, que trabalha aqui conosco, ele é a pessoa que pega no meu pé, ela é a pessoa que me defende. Mas é isso, não existe nada melhor que você dar a oportunidade, ver a pessoa desenvolvendo, como nós vemos a Tainara hoje se desenvolvendo com a nossa equipe, é uma alegria. Então faça isso, dê oportunidades, não é isso, Tainara? Eu agradeço muito pela oportunidade por estar aqui, crescendo cada vez mais, né? Aprendendo. Obrigada, Tainara. Obrigada, querida. Outra coisa, pessoal, o Brasil passa por um momento ainda que precisa melhorar muito a questão de educação, assim, né, no geral. E isso implica diretamente, sim, na formação de profissionais qualificados. Ou seja, temos falta de mão de obra qualificada? Sim, nós temos. Mas temos também muitos profissionais bons. Tanto que às vezes eu vejo muitas empresas, Estela, estou precisando de colaborador, estou precisando de colaborador. E aí eu vejo também muitas pessoas procurando, né, essa oportunidade. Aí o que eu oriento para você nesse caso? Aí você vai falar assim, poxa, Estela, mas eu não consigo fazer uma contratação, pagar um salário alto e tal. Será mesmo que você não consegue? Pessoal, isso não é o fim do mundo, você contratar um profissional de alto gabarito e pagá-lo bem, não é o fim do mundo. Pode ser o início do grande sucesso da sua empresa. Não sei se você já pensou por esse ângulo, mas veja bem, veja o quanto tua empresa está faturando hoje e coloque como meta o faturamento, né, aumentar a meta de ganhos com essa empresa, no caso você contrate esse novo colaborador. Então, digamos um exemplo, você vai contratar esse novo colaborador super capacitado, né, o profissional dos seus sonhos, e aí você já vai implementar a nova meta. Falei assim, olha, a meta de ganho, né, eu preciso que nossa equipe precisa atingir essa meta. Só que você investindo num profissional que já tem toda a habilidade, já tem gabarito, conhece o mercado, com certeza ele vai trazer muitos negócios novos para sua empresa.
Ou seja, você vai investir em qualidade, mas a tua empresa vai crescer proporcional, porque esse funcionário vai ajudar a sua empresa a bater metas. Então, às vezes a gente fica meio que, ai não, eu tenho medo de contratar, vou manter como está, e você não sai do lugar. Contratar funcionários bons é o início do grande sucesso do seu negócio. Não tenha medo, mas para isso você precisa o quê? Não é porque você é uma empresa pequena que você não pode pensar grande, você pode sim, por que não? Você pode e deve, né? Porque nenhuma empresa nasce para ficar ganhando o tempo inteiro a mesma coisa. A pessoa precisa ter meta de desenvolvimento. Faça isso, coloque meta, contrate esse profissional sem medo e faça ele fazer parte dessas metas. Tua empresa vai aumentar o faturamento e, consequentemente, tudo vai melhorar. Outra coisa, às vezes quando você coloca um profissional mais gabaritado, ele puxa a equipe. Às vezes a equipe fica um pouco acomodada, mas em cidade pequena, por exemplo, ou empresas de pequeno porte, o que acontece? Às vezes a equipe não tem muita referência de um atendimento mais agressivo, de um mercado mais agressivo. Ele não consegue, às vezes a gente reclama assim, eu tenho uma equipe, mas a minha equipe é devagar, não desenvolve e tal. Por que eles desenvolvem? Primeiro, que eles não recebem treinamento. Segundo, porque eles nunca trabalharam num grande lugar, eles não têm referência. Não tem, gente, como uma pessoa sonhar em ter um carro se ela nunca viu um carro na vida. Então, você investir em profissionais qualificados, isso vai fomentar a tua equipe, é muito positivo. Mas tenha metas financeiras contratando esse profissional. E já implemente ele nessas metas. Olha, hoje nós faturamos tanto, precisamos chegar nesse nível, tá? Então é uma dica, você vai ver que até para você, a gente sai às vezes daquele ponto morto que você está dirigindo e traz um novo ânimo para a empresa. Não tenha medo, não é porque você é uma empresa de pequeno porte que você não pode pensar grande, ok? Bom, e para finalizar, pessoal, vamos falar sobre motivação. Não adianta, nós estamos trabalhando com o ser humano ele é uma caixinha de surpresa, a gente vê por a gente, tem dia que a gente tá bem e tem dia que a gente não tá bem. Só que para a empresa não quer saber se, hoje não tô legal, tal. Não, a empresa não quer saber, a empresa quer resultados. E para isso a gente precisa estar trabalhando o nosso emocional o tempo inteiro. A começar por você, gestor, você, dono de empresa. A gente sabe que para o dono da empresa, ele carrega às vezes um fardo. Ou seja, quando a empresa está muito bem, ótimo, 100%. Mas quando as coisas não estão bem, a gente acaba trabalhando meio que de domingo a domingo. Não é verdade? Você às vezes fala assim, poxa, estou cansado, estou escravo do meu trabalho. Né? Então, o que é importante? Trabalhe seu emocional também. Você, gestor, tenha um tempo para você, faça uma caminhada, faça uma academia, saia da caixinha e olhe o teu negócio de fora. O que acontece? Quando a gente só está naquele meio, dentro daquele quadradinho, a gente não consegue pensar. Você às vezes não consegue ter ideias novas. Por isso que é importante você sair dessa caixinha e olhar o teu negócio de fora, tá? Traga treinamentos novos para a tua equipe. Treine, motive, faça semanalmente, faça um levantamento de todos os pontos negativos que aconteceram naquela semana. Chame a sua equipe e tenha uma conversa saudável com a sua equipe. Divida ideias, ouça a sua equipe, tá? Outra coisa, às vezes você tem problemas pontuais. Sempre tem um mimimi ali, uma ervinha daninha ali, tem que cortar, pessoal. A pessoa tem que ter consciência que o trabalho é profissional, o problema de casa fica em casa, aqui a gente resolve problemas restritamente da empresa, tá? Mas uma coisa é interessante, a hora que você tiver um problema pontual, chame esse profissional separadamente e converse com ele sobre aquele problema, sem medo, tá? Mas conversa, abre o jogo e corrige o que precisa ser corrigido. Claro, com máxima educação, respeito, mas assim, precisa ser corrigido, é pro bem da empresa, tá? Então, os problemas você conversa particularmente, tá? E o sucesso, o desempenho, você comemora com todos, abertamente. Então, faça isso, coloque essas regrinhas de sucesso, vai implementando. Se você fala assim, Stella, isso não é fácil mesmo. Se fosse fácil, toda a empresa fazia. Mas se você quer ter uma empresa diferenciada, você quer crescer, você ama o que você faz,
Então, vai sem medo de ser feliz, você vai ter que trabalhar um pouco mais no início, sim, mas depois você já pega o ritmo e o negócio vai que uma beleza, tá? Então, pessoal, invista em treinamento, mantenha o respeito, peça para a equipe sempre o ânimo, força de vontade, um ajudando o outro. Cuidado às vezes com competição interna, que às vezes é saudável, mas cuidado com aquilo que às vezes pode gerar conflito interno, raivinhas internas, isso não é positivo. É uma equipe, é o todo. Quem trabalha com vendas, às vezes tem aquele que vende mais, aquele que vende menos. Então, procure estar vendo por que aquele vende menos e o que você consegue fazer para que ele seja mais motivado. Ou de repente, às vezes, você vê que ele tem habilidade para melhorar e ele não consegue se desenvolver. Tem alguma coisinha ali que está fora do eixo, tá? O que é legal também, às vezes aí na sua cidade você pode ter às vezes palestrante, você às vezes pode até contratar, às vezes fazer uma sessão com um psicólogo na empresa. Faça coisas que ninguém faz, sabe? Que é se preocupar com o ser humano. Não adianta, gente. O ser humano ele é uma caixinha de surpresa. Você manipula bem uma máquina, você manipula bem o teu celular. Se der algum problema no teu computador, é alguma coisa que você fez de errado, é alguma coisa que está acontecendo. Mas o ser humano, ele precisa de um atendimento diferenciado. E a equipe precisa estar motivada? Sim, meio que o tempo todo. E depende de você. E você precisa estar bem com isso, tá? Então faça isso, siga essas regrinhas de sucesso e você vai ver que a tua empresa vai dar um boom. O ânimo, a felicidade vai ser outro nível, tá? E aí, pessoal, eu finalizo por aqui agradecendo mais uma vez a sua atenção. Foi muito legal esse bate-papo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, suas dicas, suas dúvidas, divida conosco como que você faz na sua empresa, tá? Para que a gente possa estar desenvolvendo mais conteúdos e somando mais resultado para o seu negócio. Então, eu deixo um convite, siga as nossas redes sociais, você tem aqui embaixo as nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para você estar recebendo essas notificações, pode ter certeza, vai ser sempre uma alegria para mim, imensa, estar dividindo aí resultados e mais que ensinando, aprendendo com vocês também, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo, Regras de Sucesso!